noite. Nós não estamos transmitindo ainda, porque eu faço questão de, antes de começar a transmissão, pedir uma coisa para os irmãos. Olha, eu vou falar para vocês, quando deu 5 horas cravadinha, eu entrei no aplicativo da Justiça Eleitoral para acompanhar as eleições, como eu sempre faço todos os anos, seja de eleições municipais ou até as maiores, né? Fico ali observando, torcendo, né, para os candidatos que eu votei, enfim. Só que agora, queridos, eu sei boa noite aos queridos que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook. Já dei boa noite aos irmãos que estão aqui presentes. Graças a Deus pela vida dos irmãos. Queridos, eu tenho ficado feliz, tenho notado que por alguns dias de culto já, nós estamos notando que o número de irmãos, da frequência de irmãos, tem sido um número muito expressivo. Teve um dia desses que os diáconos até ficaram meio alertas já para ver se precisava pegar mais cadeiras. Eu fico muito feliz de ver a frequência dos irmãos. Glórias a Deus por isso. Deus tem trazido novos irmãos, irmãos se convertendo, pessoas também vindo de outras denominações sérias que amam Jesus para junto conosco seguirem o caminho do Senhor. Então eu louvo muito a Deus por isso, por essa bênção, né? Graças a Deus, aos que também nos visitam. Hoje nós temos visitas porque temos batismo em profissão de fé, e amorosamente as famílias vieram também acompanhar esse momento de batismo em profissão de fé. Isso é uma coisa muito bonita, muito linda, a gente vê como é importante a família e como que nós entendemos esse momento, né, queridos? Então graças a Deus por essa noite. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor, e depois de terminarmos a oração já vamos cantar o hino do nosso inário, o hino 102, tá? Então vamos orar ao nosso Pai bondoso e depois vamos cantar o hino 102. Peço para o presbítero Eduardo Gavin vir fazer essa oração para iniciarmos, meu irmão. Vem fazer essa oração e logo depois, pode chegar aqui, e logo depois nós cantaremos o hino.
Oramos. Querido Deus, obrigado por esse momento de estarmos aqui reunidos como igreja, na sua casa, para louvar. Queremos agradecer por tudo que o Senhor tem feito, a cada um que adentrou aqui por essas portas. Sabemos que o Senhor tem um propósito na vida de cada um. Abençoa todos que estão aqui, perdoa os nossos pecados, os nossos desrespeitos, a Tua palavra. Abençoa nós a esse culto, abençoa a vida do pastor. E mais uma vez, obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos aqui. Queremos agradecer. Não temos como ter palavras porque somos eleitos de Ti, Senhor. Obrigado por essa igreja ser uma igreja, como diz o pastor, cada vez mais crescendo, com o seu intuito missionário. Tudo isso te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. E no 102 do nosso hinário, vamos cantar com alegria, irmãos, um hino muito bonito, um hino tocante mesmo. Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Amém, irmãos? Ah, pastor, mais um hino. É claro, se viver a vida triunfalista, não vira céu mesmo. Aí que é vida mole. Aí tem que pedir. Sabe que a igreja é dividida entre igreja triunfante e igreja militante, né? A militante que está lutando aqui na terra, a triunfante que está no céu. Então, pastor, mas eu não quero batalha. Aí tem que pedir para Deus promover para a triunfante. Aí a triunfante não tem mais diferença. Senhor, o Senhor me promove? Eu não quero mais briga, eu não quero mais batalha, né? Mas como a gente sabe que o nosso coração, por não saber, não entender esse lance da partida, quer ficar aqui, e aqui já é céu, porque Cristo está aqui. Amém, irmão? Vamos cantar essa canção, o céu com Cristo. Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou, até no meio do sofrer, eu tenho paz no meu viver. Oh, aleluia, assim é céu fluir, perdão aqui, na terra ou mar, por onde for, com o Senhor é céu ali. Muito longe eu vi outrora o céu, mas quando Cristo me valeu, então senti meu coração entrar no céu da retidão. Oh, aleluia, assim é céu fluir, perdão aqui, na terra ao mar, por onde for, com o Senhor é céu ali. Bem pouco importa eu habitar em alto monte à beira-mar, em casa alguma, boa ou ruim, é céu ali com Cristo em mim. Oh, aleluia, assim é céu fluir, perdão aqui, na terra ao mar, por onde for, com o Senhor é céu ali. Amém. Ainda em pé, vamos cantar o hino 99. Minha alma louva ao Redentor, Jesus teu Rei, teu Salvador. Morreu na cruz em teu lugar e salvação te veio dar. Pode dizer que é um imperativo aqui, né? A pessoa está dizendo para a alma dela mesma, como diz o Salmo, né? Por que te perturbas minha alma? Aqui ela diz, cante minha alma, cante para o teu Redentor. Louve a Deus, queridos. O Senhor te redimiu. A coisa mais medonha, mais peçonhenta, mais horrível que poderia acontecer conosco, já não vai acontecer mais, que é a morte eterna, que é o banimento eterno da presença do Senhor. Então louve ao Senhor nessa noite. Tenha paz, fique tranquilo. Não importa o que aconteça, você já foi livre da morte eterna.
Glórias a Deus por isso. Amém? Vamos louvar o Senhor. Sentar aqui, que canção maravilhosa, que bênção poder cantar, entoar louvores a esse Deus generoso, bondoso. Queridos, abram a palavra do Senhor em Salmos, o livro dos Salmos, de número 51, Salmo 51. Vamos ler os versículos 7 até o 12. Salmo 51, do 7 ao 12. Salmo 51, do 7 ao 12. Amém? Vamos ler todos juntos, irmãos, esse salmo? Purifica-me com o hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Queridos, esse salmo, nós sabemos o contexto dele, é um contexto que fala do tempo de pecado de Davi, onde Davi tinha cometido um delito horrível,
É uma sucessão de pecado que envolve preguiça, né? Indolência, que envolve cobiça, que envolve sentimento de superioridade contra as pessoas por causa do status dele de rei, que envolve uma organização para a morte de uma pessoa. São muitas coisas que envolveram ali o coração de Davi, e depois ainda tentando ocultar tudo isso. É muito parecido conosco, irmãos, e oxalá que nenhum de nós aqui venhamos a cometer os mesmos delitos que nós acabamos de mencionar aqui. Mas é incrível, como pode o nosso coração ser tão enganoso assim? Como pode nós acharmos que vai ficar tudo bem, que nós vamos cometer o que nós queremos, pecar, e a conta não vai chegar? Jesus perdoou os nossos pecados, mas assim como Natã disse para Davi, Deus te perdoou, Davi, mas a consequência do pecado vai ficar. É assim que acontece, irmãos. Deus, ele tem o mesmo modus operandi. A consequência do nosso pecado, a conta chega para pagarmos diante da sociedade, diante das nossas famílias, diante dos nossos amigos. A conta chega sim. Louve a Deus, porque a conta eterna já foi paga. Essa nunca vai chegar, amém? Mas a conta aqui da terra chega. E nós precisamos entender, irmãos, e, dar um balão. Se tem ali um cenário pecaminoso, se tem uma proposta pecaminosa, se tem um assunto pecaminoso, dá o balão, dá o chapéu, dá um jeito, se vira, sai de perto, muda de amigo, muda de rumo, muda de emprego, muda de patrão, muda de empregado, se for a igreja que está sendo um martírio na sua vida por desviar da palavra, muda de igreja. Mas não perca a oportunidade de se arrepender, em nome de Jesus. Não perca a oportunidade de dizer assim: Senhor, tem misericórdia de mim, muda o meu coração, muda a minha vida. Amém, queridos? Quero chamar minha irmã Gisele Gavin para fazer uma oração e pedido de perdão ao nosso Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, estamos mais uma vez aqui, ó Pai, na Tua presença, ó Pai. O Senhor sabe quem nós somos, ó Deus. O Senhor conhece o coração de cada um de nós, ó Pai. O Senhor sabe que muitas vezes tentamos fazer o certo e fazemos o errado, ó Pai. E muitas vezes fazemos o errado mesmo, ó Deus. Porque nosso coração é enganoso, nosso coração é ruim. O pecado habita em nós, ó Pai, e temos essa briga constante com Ele, ó Deus. Por isso nós estamos aqui hoje, ó Pai, na Tua presença, ó Pai, neste momento, ó Deus, para colocar nosso coração na Tua presença, Senhor, para que o Senhor venha com todo o Teu amor, Teu carinho, ó Pai, Tua justiça, ó Deus, limpar nosso coração, ó Pai, que a gente possa, sim, ó Deus, saber desviar das coisas erradas, ó Pai. Que o Senhor nos dê luz no momento em que estivermos ali diante do pecado, ó Pai, para que possamos, ó Deus, sempre fazer a Tua vontade, ó Pai, e não se inclinar para o pecado, ó Pai. Cuida de cada coração aqui presente, ó Pai. Nos ajuda, ó Pai, a ler mais a Tua palavra, ó Pai, aprender mais de Ti, ó Deus, falar mais contigo, ó Pai, e termos mais amigos aqui em comunhão, ó Pai, porque tudo isso faz com que nós nos afastemos, ó Pai, do pecado que tanto nos assedia, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por esta casa, obrigado por esta igreja, ó Pai, obrigado porque o Senhor sempre tem nos exortado com a Tua palavra, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, mais uma vez eu te peço, ó Pai, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, abram a palavra do Senhor. Nós vamos fazer diferente hoje, eu quero trazer a exposição das Escrituras. Abram a palavra do Senhor em Lucas. Nós vamos ler 2 textos que têm a mesma referência, fala da mesma passagem, só que um traz uma informação, outro traz outra informação, e aproveito para informar os irmãos, especialmente aqueles que estão se aproximando, né, da cultura das Escrituras agora, que os 4 evangelhos, 3 deles são chamados de evangelhos sinóticos, porque eles se completam, eles trazem as mesmas informações, só que em ângulos diferentes, com informações, às vezes acrescentam ou diminuem uma informação. Então, nós temos, nos evangelhos sinóticos, Lucas e Mateus, ele traz essa referência. Então, primeiro, abram lá em Lucas. Lucas, capítulo 9. Lucas 9.
57 até o 62. Eu convido os irmãos a todos novamente, vamos ler todos juntos, em uma só voz, Lucas 9, de 57 ao 62. Amém? Todos nós. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro a sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Bom, agora vamos lá para Mateus 8. Mateus 8, do 18 ao 22. Mateus 8, do 18 ao 22. Mateus 8, do 18 ao 22. Amém? Todos nós. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Senhor bondoso, obrigado pela tua palavra, rica, Senhor, poderosa para mudar o nosso coração, para nos revelar também, ó Deus, e para animar a nossa vida, Pai. Obrigado, Pai, pela doce palavra do Senhor. E nos ajuda a compreendê-la de uma forma salvadora nessa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, então, esse texto aqui, que eu acabei de falar, né, 2 evangelistas registraram, e ele está falando de um momento de Jesus. Se vocês observarem, vão perceber que estavam acontecendo algumas coisas muito importantes. Inclusive, uma delas foi que nós falamos domingo passado, que é Jesus acalmando a tempestade. Então, ele multiplicava os pães. Vocês imaginem, ele multiplicava os peixes. Imagine, o menino tinha lá alguns peixinhos, 5 pães, 2 peixinhos, é isso? E aí, daqui a pouco, acontece um milagre metafísico, né? Eu fico imaginando ali se tivesse um físico olhando aquilo, né? O que está acontecendo? Continua, e aquele milagre, e as pessoas chegavam, os coxos chegavam, e ele curava, e os coxos saíam andando, os cegos enxergavam, tudo acontecia ali. As pessoas espiritualmente perturbadas ficavam acalmadas, tranquilizadas. Irmãos, os discípulos ficaram olhando tudo aquilo e ficaram ali. Vocês vão perceber que no contexto, o Tiago e João, eles até falam para Jesus, porque Jesus foi num lugar lá, na Samaria, e eles não quiseram receber Jesus. Aí Tiago e João falaram: Senhor, nós estamos com tudo aí, ó. O homem lá de cima, tudo que o senhor fala, ele obedece. Ó, o senhor manda fazer, vamos fazer o seguinte, vamos orar e fazer cair fogo do céu e matar todos esses samaritanos aqui, que não te aceitam. Olha só, Jesus estava ali, e ele falou: eu não vim para matar ninguém, eu vim para trazer vida para vocês. É o que nós falamos hoje pela manhã, o presente. Eu vim dar o presente da vida eterna para vocês. Então, os discípulos ficaram todos ali alvoroçados, irmãos. Acontece muito isso no nosso meio. Às vezes, pessoas, parentes, amigos, quando estão ali mesmo, sabe, que não tem nada para oferecer, não tem absolutamente, talvez um passe: fulano de tal vai chamar fulano para o churrasco, mas sabe o que é? Que ele está meio ruim das pernas, sabe que ele vai pagar, nós vamos ter que fazer a dele, né? Tudo mais, então não vou chamar para o churrasco. Mas quando a pessoa está bem, né? Das pernas, né? Rapaz, vira a pessoa mais chamada no Zap, me chama no Zap, né? Chama para churrasco, chama para isso, porque o cara tem condições, a mulher tem condições. Então, Jesus, ele estava ali, ó, todo mundo chamando ele no Zap.
Todo mundo queria que estivesse perto de Jesus para ver o que ia acontecer. Tá. Aí os discípulos se aproximam dele e eu acho interessante que o evangelista Mateus, ele fala uma informação, traz uma informação que não tem em outra. Ele fala que aquele pessoal, aquela primeira turminha que chegou lá, o xará seu, Mateus, ele disse assim, que era um escriba. Então vamos tentar entender agora, juntando as duas narrativas. O escriba, ele chega e fala, ó, vou contigo por onde quer que andares. Qual é a resposta que Jesus deu para ele? Vocês lembram? Ele fala dos bichinhos. Ele fala dos passarinhos, das raposinhas. Não dá um nó. Você começa a ler, o que tem a ver? Parece que o Senhor Jesus deu uma resposta, meio, não dá para explicar. Vou contigo por onde quer que fores. Ó, presta atenção. Até as raposinhas, e lá tinha muita raposa. Até as raposinhas, elas ficam aí, ó, comendo as uvinhas aí no vinhedo, né? Elas ficam por aí, ó, fazendo as peripécias dela, mas quando vai esfriando o dia, quando as sombras vão ficando compridas, o que as raposinhas fazem? Se jogam um buraquinho e ficam lá, quietinha, descansando para fazer mais peripécia amanhã. Não é assim? Tá. E os passarinhos também, eles podem voar para lugares muito distantes, mas vai chegar um momento que eles voltam. Eles vão e tem um ninho, e ali tem todo aquele ciclo e tudo mais. Aí ele fala assim, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele fala, meu trabalho é itinerante. Faz lembrar como o apóstolo Paulo disse, que Jesus deixou a sua glória. Ele deixou a eternidade e veio. E aqui, irmãos, se vocês olharem, é realmente isso. Ele foi expulso, na verdade, desde de bebezinho, idade dos pequenininhos aqui, ele já era um fugitivo. Porque queriam matá-lo, Herodes queria matá-lo. Foi para o Egito porque senão ele ia morrer. Voltou, ficou lá em Nazaré, porque senão ele ia morrer. Então, desde o início. Daí ele começa a pregar, ele fazia alguma coisa e expulsavam Jesus. Em algum momento desse, levaram ele num lugar bem alto para jogá-lo de cima, mas não tinha chegado a hora da morte dele ainda, ele simplesmente desapareceu do meio deles. Ele chega lá nos Gadarenos, vocês lembram daquela passagem, né, que ele expulsa o demônio do menino? E os gadarenos pedem para ele sair, expulsaram ele daquele lugar. Porque eles tiveram uma perca monetária. Todos os porcos tinham morrido e era o recurso deles. Então eles não viram que o menino estava sendo curado, eles viram a perca do recurso. Então Jesus, ele vivia sendo expulso para lá e para cá, das sinagogas, e assim foi a vida toda. Foi expulso de dentro da cidade, foi crucificado fora da cidade. E ele deixa claro isso. Bom, mas por que o escriba? Porque o escriba, irmãos, ele tinha uma profissão. O escriba era aquele que era o copista da lei. Então, não é como hoje, né? O camarada fala assim, manda para mim aí o PDF das músicas do coral, né? Aí daqui a pouco a Alessa rapidamente já manda o PDF e as músicas já vêm no meu celular, já imprimo, está tudo resolvido. Não é assim. Naquele tempo não era assim. Pedro não ligava para o João e falava assim, João, manda aqui um PDF no zap aqui do evangelho, do texto de Isaías para mim. Não era assim. Então tinha os copistas. Então eles tinham que ser ótimos copistas, eles precisavam reescrever, às vezes interpretar a lei. Então era um trabalho e eles eram muito bem sustentados para isso. Por isso que na parábola do bom samaritano vai aparecer também um deles lá que era insensível, porque estavam bem estabilizados na vida. Estava tudo bem, tinha casa, ele tinha condições, tinha recursos, tinha status. Mas o que fez aquele escriba falar, eu vou contigo por onde quer que fores? O que vocês acham? As curas que Jesus fazia. Os milagres que Jesus fazia, isso cresceu os olhos. Uau, olha essa estrutura de Jesus. Jesus, contigo, estamos juntos, toquinho. Mas Jesus falou, não, você não sabe o que você está pedindo, rapaz. Você não tem condições, você não tem estrutura para isso. Você está num conforto tão grande, você não tem estrutura. Depois ele fala com outro. Depois um dos evangelistas vai falar que era um discípulo também. Mas ele fala assim, segue-me. E ele diz assim, eu vou. Mas antes deixa eu enterrar meu pai. E aí a gente olha a resposta de Jesus, irmãos. É estarrecedora, não é? E é difícil até de explicar isso aqui, viu, irmãos? Porque ele disse assim, deixe os mortos que sepultem os seus próprios mortos. Tu, porém, segue-me. O que significa isso? Será que Jesus era insensível? Será que Jesus estava falando assim, quem é discípulo de Jesus, esquece de velório.
Não vá mais para velório, deixa as pessoas que chorem sozinhas, que não tenha ninguém para consolá-las. Será que é isso que Jesus está propondo aqui? De forma alguma. Mas Jesus está mostrando, primeiro tem uma questão cultural aqui. Esse deixa-me sepultar o meu pai, não é que o pai tinha morrido, e ele precisava ir lá correndo sepultar o pai. Mesmo se fosse assim, imagine se Jesus aparecesse para você, Jesus, fisicamente, aparecesse para você num dia de um sepultamento. Seja da pessoa mais querida sua, do pai, da mãe, do seu filho, mas Jesus, o dono da ressurreição, aparecesse para você, quem que você seguiria ali? Eu ia com Jesus, sabe por quê? Para falar, Jesus, o senhor viu, morreu, tem como o senhor dar um jeitinho? É isso, vocês entendem? Então ele está mostrando que tem algo muito maior, tem algo muito mais além, muito mais monstruosamente lindo, que nós nem conseguimos entender. Então ele fala, deixe os mortos que sepultem os seus mortos, deixe aqueles que não viram a ressurreição ainda, seguir o caminho deles, você me segue. Mas aqui não quer dizer que tinha morrido naquele momento, mas é que ali era uma cultura judaica, principalmente o filho mais velho, ou os filhos homens, eles ficavam até o último momento perto do pai com a mãe. Então ali era cerca de 30, 40 anos. Senhor, eu vou te seguir, eu quero servir o Senhor, eu quero, mas espera 30 anos, 30 anos, 40 anos, quando o papai, né, for daqui para melhor, aí eu vou seguir, aí porque papai, né, o senhor sabe como é que é papai? Papai é difícil, mamãe é difícil, não vai me entender, a nossa cultura é outra, né, é um judeu firme, eu vou mudar de religião, ele vai brigar comigo, não vai gostar mais de mim, então espera meu papaizinho ir morar no céu, e aí eu te sigo. Aí então Jesus chega e diz para ele, não, deixa e me segue. Bom, aí depois um outro também, ele fala, eu vou, mas antes eu preciso me despedir dos de casa, dos manos. Quem tem bastante irmãos aí? Mais de 5, levanta a mão aí. Mais de 5 irmãos, olha aí. E é difícil, né, irmãos? Ainda mais, nós que somos em bastante, né? Por exemplo, se você for o último a partir, por exemplo, eu falo, se eu for o último a partir, eu vou chorar 8 vezes, misericórdia. Né? É ruim. Agora se eu for o primeiro, que chorem, porque os 8 chorem por mim, né? Mas aquela coisa de mano, de aquele carinho, aquela coisa gostosa de se reunir no fim de tarde, nem que seja para dar umas brigadas de vez em quando, né? É incrível, né? Mas nós queremos ficar pertinho. Então ele fala, Senhor, é o seguinte, eu vou, mas deixa eu me despedir. E aí Jesus fala uma outra questão também, que é meio estranho ao princípio. Ele fala, quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus, não está apto para o reino de Deus. E aí nós precisamos entender a questão de arado naquela época. Primeiro, os judeus, Israel não tinha, eles não, o ferro, assim, como é que fala quando é feito já, quando é manufaturado, é isso? Como é que fala? Quando eu tiro o ferro bruto e passa ele para industrializado, digamos assim. Os judeus não tinham nem tinha o ferro e nem tinha também a indústria do ferro. Então eles precisavam comprar, era muito caro. Por isso que tem o lance do machado. Vocês lembram do machado lá do profeta que fez flutuar o ferro? Porque se perder o machado de alguém era briga, era porque você dá PT no carro do amigo, você que não tem seguro. Então ele fala assim, quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Por quê? O arado era um metal, né? Um metal assim, com uma ponta, tinha que segurar e tinha que ficar atento, olhando para frente, para poder fazer, como era um ferro leve, para poder ele ir sulcando a terra, para ficar reto, e também porque podia encontrar com uma pedra. Então ele observava uma pedra e tirava, que você podia perder o material, perdia talvez a lavoura, perdia a plantação do ano. Então tinha que ter uma concentração incrível quem trabalhasse com arado. Então Jesus está falando, você está se distraindo com a sua família, se está distraindo com os de casa. Não, presta atenção, eu estou te chamando para agora, olha para frente. Bom, queridos, pensando nisso, eu quero falar das exigências que Cristo nos dá. Inclusive aos irmãos que estão professando a fé no dia de hoje, batismo, profissão de fé. Eu digo para os irmãos, uma palavra a todos nós aqui. Qual é a exigência para seguir a Cristo? Tem exigência sim. Inclusive, existem pregações positivistas agora, que é assim, você chega numa comunidade, você canta durante 1 hora com a luz desligada, um movimento psicodélico para te fazer chorar, uma música de 8 minutos que só repete a mesma frase, Aí depois coloca as crianças
lá para cantar da mesma forma, e vamos todo mundo embora, e foi uma bênção, porque mexeu, eu balancei o braço, eu fiz isso. Irmãos, nada contra essas comunidades, mas eles estão perdendo a oportunidade imensa de pregar o evangelho, de perder para ganhar. Às vezes perde-se em clientela, viu, irmãos? Porque o que vira é cliente, mas ganha-se em irmandade. Então oremos para que tanto a nossa igreja aqui, como as outras igrejas irmãs, não caiam nessa besteira. Existe, sim, irmãos, exigências profundas, e a primeira dela é que ele exige entrega. Vamos repetir a frase? Exige entrega. Entrega, nós temos que nos entregar. A exigência do reino de Deus, irmãos, que Deus faz para os homens, ela é imensa. Nós, queridos, seremos estressados até o próximo do rompimento, do limite do rompimento da nossa fé. A palavra estresse é justamente quando você estica um elástico. É quando o elástico é esticado até a última. Então, Deus vai exigir de mim e de você muitas coisas. Senhor, estou contigo e não abro mão. Ok, mas olha o que eu quero de você. E o Senhor começa a mostrar a lista que Ele quer dos seus servos. Queridos, o seguir a Jesus não deve ser, nós não devemos levar em conta o apoio que nós temos à nossa vida, seja de luxo, seja uma vida estabilizada, seja uma vida com trancos e barrancos, mas ali também tocando a vidinha. Não se apoie no que você tem, amém, irmãos? Não se apoie na sua estabilidade, tudo passa. Ah, pastor, mas então isso quer dizer que vai passar? Não. Você tem administrado bem seus recursos? Está entrando, graças a Deus. Que bênção, irmãos. Louve a Deus por isso. Só divida o pão com quem não tem. Mas não se fie nisso, tá? Não se fie nessa estabilidade financeira, na estabilidade de saúde também, porque o Senhor Jesus, Ele deixa bem claro para nós, que nós temos que ter um coração itinerante. Os servos do Senhor têm que estar preparados para todos os momentos. Os seguidores de Jesus não podem se fiar no seu conforto e estabilidade. Se entregar a Cristo é não ter certeza de nada, irmãos, mas ao mesmo tempo ter certeza de tudo. Eu não sei de nada. Tem uma música popular que fala: eu não sei para onde vou, pode até não dar em nada. Às vezes, e aí? Olha, eu sei do dia de hoje, porque basta cada dia o seu próprio mal. Mas eu quero dizer uma coisa para você: alguma coisa vai dar nisso aqui, porque Deus está no controle, amém, irmãos? Então eu não quero ficar confiado somente na minha segurança de habitação, de trabalho, familiar, de forma alguma. Eu preciso me apoiar em Cristo e não na minha estabilidade. Precisamos entender uma coisa de uma vez por todas, irmãos: de todos os caminhos, somente o caminho da cruz nos levará de volta para casa. Qualquer caminho, o caminho do sucesso financeiro, muitas vezes as pessoas ficam loucas, enlouquecem por causa da fama. Eu preciso, os adolescentes, eu preciso acertar uma dancinha do TikTok para ficar famoso. Não, adolescentes? Se eu acertar uma dancinha do TikTok, eu fico famoso. Um artista, eu preciso acertar uma música, eu preciso acertar uma interpretação, uma poesia, um desenho para eu ficar famoso. O empresário diz: eu preciso acertar uma venda. Se eu acertar uma venda, eu faço meu pé de meia e ninguém me segura, eu vou voar abaixo. Muitas vezes, queridos, nós achamos que esses caminhos vão trazer paz para nós, mas o caminho que realmente traz paz para você é o caminho da cruz. Só o caminho da cruz te levará para casa, amém, irmãos? Só o caminho da cruz te levará para casa. Vai para o caminho da cruz. Tem uma música linda que eu acho, não sei de quem que é, fala: não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que tu preparastes para mim. Quero agradar o seu coração, te obedecer é sempre o melhor. Eu não quero ter suas bênçãos sem antes passar pela cruz. Passe pela cruz de Cristo. É assim que você vai para a sua casa. Então não se esqueça, em primeiro lugar, o reino de Deus exige entrega. Entregue totalmente a sua vida para o Senhor e seja bem-vindo ao caminho daqueles que também não tem onde reclinar a cabeça. Por mais que você chegue em sua casa hoje e deite no seu travesseirinho e fale assim: ai, que gostoso. Sabe quando você troca a fronha? É gostoso, né, irmãos? Trocar fronha, lençol. A gente até se esporeja em cima da cama, dá uma nadada, né? É gostoso. Você chega lá com o lençolzinho gostoso, macio, dá aquela esporejada.
e fala: Senhor, hoje eu tenho onde dormir. Hoje eu tenho. Mas se o Senhor reclamar a minha casa, a minha vida, eu vou contigo. Eu vou contigo. Amém, irmãos? Também tem o segundo ponto. Ele exige urgência. Olha só, ele diz para aquele discípulo: olha, você vai esperar 30 anos para me seguir? 20 anos, cara. Que conversa é essa? Acontece muito entre os adolescentes e jovens. Não é só coisa da sua prateleira. Agostinho de Hipona, depois quem não leu ainda, Confissões de Agostinho de Hipona, corre, vai ler, é muito importante. Agostinho de Hipona, a mãe dele chamava Mônica, e ela chegava e falava assim: Agostinho, ele era jovem, estava saindo para gandar, ele era muito gandaeiro demais, e ela falava assim: Agostinho, oi mamãe, eu estou orando para Deus te converter. Sabe o que ele fazia? Ele falava assim: Deus, me converta, mas não hoje, e saía correndo. Porque ele ia falar: não, só deixa marcado. Sabe quando você chega num lugar, né, num espetáculo, num show, numa apresentação, às vezes na igreja mesmo tem um trabalho especial, aí os amigos, viu, coloque a sua bolsa aí no banco, porque eu estou chegando. Aí chega lá, às vezes você está lá, o pessoal chega atrasado, mas tem às vezes 2, 3 bancos lá com um monte de bolsas, que os amigos colocaram ali, Bíblia, bolsa, e com a cara que é um pitbull ali, sente para ver. Aí chega os forgadão atrasados, aí pronto, beleza. No reino de Deus, irmãos, existe uma urgência, não dá para marcar lugar não. Senhor, vou contigo, marca meu lugar, põe uma bolsa aí, mas daqui 30 anos, quando o papai, né, aí eu vou. Não, queridos, de jeito nenhum. No reino de Deus não dá para marcar lugar, nós precisamos ocupar o lugar, amém, irmãos? Ocupar o reino de Deus. O reino que traz vida e ressurreição te convoca para deixar os indiferentes com suas indiferenças. Enquanto isso, você sai pregando o reino de Deus que pode mudar o coração de uma pessoa. Deixe os mortos espirituais a sepultar os mortos. O que é mais importante? Passar a vida dando desculpas na nossa familiolatria, ou anunciar o reino de vida que pode dar vida às nossas famílias? Que tem muita familiolatria por aí, irmãos, sabe? Às vezes as pessoas ficam tão apegadas à família que elas negam a Jesus por causa da família. Não negue Jesus por causa da sua família, amém? Não é porque Deus é egoísta, não. Porque a única forma de você cuidar de verdade da sua família é se apegando a Cristo. Os laços da família, eu vou ler essa frase, mas entendam completa ela, irmãos, porque senão pode virar uma heresia se nós picotarmos o pensamento. Os laços da família terrena podem se quebrar para dar lugar aos laços da família da fé. Por isso, devemos pregar às nossas famílias terrenas, para que elas também se tornem a família da fé. Às vezes, quando você se converte, sua família pode romper com você. Eu estou indo, mas você vai fazer isso? E papai? E mamãe? Não vai ficar aqui esses 30 anos? Papai conta com você, mamãe conta com você. Não, eu estou seguindo Jesus. Eu estou seguindo a Cristo, porque eu sei que se eu for seguir a Cristo, eu vou poder cuidar melhor do papai e com a mamãe. E nesse caso aqui, tinha um movimento geográfico de saída, mas era pequeno também, irmãos. Se vocês olharem ali, onde Jesus fez o ministério dele, não era muito longe, não. Eles não iam nunca mais ver papai com mamãe, porque estava dando desculpa mesmo. É a mesma coisa. Deixar a família não é fisicamente, mas às vezes, sabe aquele encontro familiar, que sempre tem alguma coisa maligna? Sempre tem uma bebedeira, sempre tem uma coisa ruim, músicas idiotizadas, ambientes que chocam. Sabe quando você deixa claro, fala: gente, eu não faço mais parte dessa vibe. Sua família vai te riscar do mapa. Mas pode ter certeza absoluta, que se você continuar firme, a própria família que te rechaçou, vai virar e vai dizer: cara, você fez falta. Mana, você fez falta. Mano, você fez falta. Como é gostoso ficar perto de você. Como é bom ficar perto de você. Então ele exige uma urgência, queridos. É urgente, não dá para... quando terminar a faculdade eu vou seguir a Cristo. Não, é agora. Quando eu ficar mais jovem, não, de jeito nenhum. Adolescentes e jovens, é já. É para agora. E eu sempre falo aqui, e repito muitas vezes: pais, estimulem os seus filhos a fazer a pública profissão de fé e batismo. Estimulem os seus filhos. Não use o negativo, sabe? Veja bem, o veja bem no negativo. Quando eles estiverem pecando, abandonando a Cristo,
Quando eles estiverem fazendo coisas erradas aí, com os amiguinhos, indo para a festa, mês de outubro, agora quero ver quem vai para o Halloween. Quero ver nada. Se fica à vontade. Ficar perturbado, depois o problema é seu. Então, ó filho, você vai para onde? Estou indo para o Halloween. Veja bem, filho. Aí sim, veja bem que depois a perturbação chega. Você vai voltar cheirando a porco. Estou indo para o carnaval. Veja bem, pai, mãe, eu estou querendo professar fé. Ô meu filho, vem cá filho. Ora, pai, o senhor escutou o que o meu filho com a minha filha disse. O senhor sabe, pai, da luta deles, eles são adolescentes, as tentações são imensas, mas por favor, Senhor, honra, Senhor, cuida desse menino, dessa menina. Filho, você quer falar com o pastor? Eu vou falar com o pastor. Faz lembrar de uma historinha, que tinha um vovô muito zeloso, já dos seus 90 anos, o pastor avisou, falou assim, irmãos, amanhã vai começar a classe de catecúmenos. Aí veio o vovô muito feliz com o netinho, falou, pastor, o meu netinho quer participar da classe da catacumba, né? Da catacumba. Aí, como assim, daqui catacumba? E não, ele quer professar a fé. Da catecúmenos. Então tá bom. Mas aquela coisa gostosa, olha que beleza, meu neto está aqui, meu filho. Faça isso, é urgente. Você que veio nos visitar hoje, se você entende que você é pecador, que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, não perca tempo. A chamada do Senhor é urgente. Mas também tem um terceiro e último ponto aqui. Exige concentração, irmãos. Senhor, deixa eu despedir da minha casa, deixa eu dar tchau para a galera. Queridos, despedir-se dos de casa naquele momento implicaria em distrações, em vozes distoantes com relação ao reino de Deus. Assim como o lavrador olha para frente e não se distrai, os seguidores de Jesus não podem se distrair com acervos emocionais e afetivos. Naquele momento, se ele voltasse para sua casa, também tinha um tempo de entrega. Rapaz, você vai fazer essa loucura não, cara. Acontece muitas vezes no casamento, né? O camarada fica noivo, né? Aí vai encontrar os amigos, o primo da mesma idade. Rapaz, estou noivo, faço não, isso é louco. Dissuade a pessoa de casar, né? Eu acho interessante às vezes, quando eu estava pensando em me casar, às vezes alguns falavam assim, casa não, Tarcísio. Aí eu olhava, a pessoa estava lá casada com os filhinhos, feliz da vida, mas eu não podia ser feliz, só ele podia, né? E mesma coisa, eu quero seguir a Jesus. Rapaz, faça isso não, cara. Que loucura, você é tão inteligente, você é tão jovem ainda. Que conversa é essa? Que conversa que é essa de profissão de fé? Que classe que é essa de catecúmenos? Faça isso não, rapaz. Você está jogando sua vida, olha só, irmãos, o que o mundo fala. Você está jogando sua vida fora. Não, queridos, não se distraia com esse mundo. Não se distraia com esse mundo. Quem se entrega para Jesus, depois tem uma luta muito grande, porque as distrações são imensas. Então ele diz, não olhe para trás, fica firme, olhe para Jesus. Então os 3 pontos, queridos, qual é? Primeiro, o reino de Deus, seguir a Jesus, exige entrega. Vamos repetir? Seguir a Jesus exige entrega. Seguir a Jesus exige urgência. Vamos lá? Seguir a Jesus exige urgência. Em terceiro lugar, seguir a Jesus exige concentração. Vamos lá? Seguir a Jesus exige concentração. Se concentra na palavra de Deus. Escola dominical, classe da escola dominical, estudo de quinta-feira, culto de louvor a Deus, ministérios da igreja, servir a Cristo. Se concentra, não perca o foco. Para a gente aplicar, faça as contas e depois me diga. Ou melhor, faça as contas e depois diga: Jesus, eu realmente não tenho para onde ir que não seja te seguir. Faça as contas. Senhor, eu te seguirei. Olha, as raposas, os passarinhos. Mas deixa eu fazer a equação aqui, Senhor. As raposas, os passarinhos vão ficar melhor do que eu, porque eu vou ficar inseguro. A eternidade, o que eu vou fazer na eternidade sem Jesus? Senhor, eu fiz as contas e te seguir sempre é o melhor. Amém? Segunda aplicação, compare e diga. Seguir a Jesus ou sepultar a minha família. Eu escolho confiar na ressurreição de Jesus, que pode ressuscitar a minha família. Amém? Entre seguir a Jesus e sepultar a minha família,
Eu sigo a Jesus, porque só Ele pode ressuscitar a minha família. Você crê nisso, meu irmão? Você crê que pessoas de sangue da sua família podem em algum momento também professar a fé em Jesus e se tornar seu irmão duas vezes? Em terceiro lugar, concentre-se e diga: me ajuda, Jesus, a fixar os olhos no futuro e trabalhar para o seu reino, sem olhar para trás. Sirva Jesus, siga Jesus. Quero chamar o Paulinho, Paulinho vai ser por último, meu irmão. Quero chamar o coral agora para louvar o Senhor com 2 canções. Vamos tentar colocar bastante captação aqui para os irmãos ouvirem em casa. Som, ei, opa.
Quero chamar agora aqui o conselho para estar conosco já aqui, os nossos irmãos, e quero chamar também alguns irmãos queridos aqui, a Ana, a Bia, o André, o Gabriel, a Rose já chegou? Cadê a Rose? Não, né? A Rose, ela tinha falado para mim que, mas ela também está nessa lista e vai fazer no outro dia. Tá bom. Bom, queridos, esses queridos irmãos aqui, eles estudaram bastante. Nós temos a nossa classe de catecúmenos e o trabalho só começou, né? Agora vocês vão seguindo, já estão trabalhando, servos do Senhor, mas seguindo, aprendendo a palavra de Deus. A alegria muito grande de poder, volta e meia, irmãos, ter uma turma para batismo e profissão de fé. E tem uma turma maior, e graças a Deus, os que não estão aqui não apostataram da fé, estão para um outro momento, mas também temos mais um grupo de irmãos que já terminaram também o estudo, e se Deus quiser logo também vão fazer a profissão de fé. Mas, queridos, a alegria também de poder ver várias formas de se aproximar do Senhor. Nós temos aqui o caso da Ana, o caso da Bia, o caso do Gabriel, que eles foram batizados quando bebezinhos, foram batizados na infância, foram trazidos aos pais, e os pais prometeram
que ensinariam o caminho de Deus, que leriam a Bíblia com eles, que orariam com eles. E, claro que todos os pais têm suas falhas e dificuldades, todos nós, mas isso mostra também que os pais levaram a sério, né? Os pais levaram a sério. Então, o Gabriel foi batizado, acho que com quantos anos? 4 aninhos. A Ana, você lembrando quando ela foi batizada? Quantos anos? 8 meses. E você, Bia? A Bia foi com uns 10, 11, porque eu que batizei a Bia. Era já indo para a adolescência, né? 10? Isso, né? Muito bem. E também tem o caso do meu irmão André, né? Meu irmão André é o mesmo caso que eu, né? Nós somos descendentes do romanismo. E por algumas denominações crerem que o batismo salva, desqualifica o uso de um batismo cristão, genuinamente cristão. Porque nós não cremos que o batismo salva. Nós não cremos. E nós não oferendamos também os nossos filhos a ídolos, a pessoas que já morreram. Então, o batismo cristão, ele é a inserção das crianças ou dos adultos para o povo de Deus. Então, por isso que quem vem do romanismo e de algumas outras seitas, nós fazemos então um batismo genuinamente cristão. Genuinamente cristão, né? Então, eu quero começar agora com a profissão de fé, que é o caso de todos os meus irmãos aqui, né? A Ana também vai responder, mas a Ana também já fez a profissão de fé dela na nossa igreja irmã, Igreja Batista, e agora está sendo recebida como membro, mas a Ana vai também responder aqui, junto com os irmãos, tá? Bom, então eu vou fazer as perguntas e vocês vão respondendo. Eu vou fazer como se estivesse perguntando para uma pessoa só, tá? Então, mas vocês respondem aí, é para todos vocês. Crê em um só Deus que subsiste em 3 pessoas, o Pai, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, o Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, e o Espírito Santo, doador da vida e santificador de nossas almas. Você crê nisso? Sim? Amém. Você crê que as Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra infalível de fé e prática dada por Ele à sua igreja, que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Crê nisso? Amém. Você confessa, olha só, que você foi concebido em pecado, que por natureza você é incapaz de cumprir perfeitamente a lei de Deus, inclinado a amar e a fazer o que essa lei condena, tendo pecado muitas vezes por pensamentos, palavras, obras de omissão. Vocês confessam isso? Você crê firmemente que o sangue de Cristo purifica todo o pecado e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador senão a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo que Jesus dá a todo o que lhe pede? Vocês creem firmemente nisso? Muito bem. Você, meu irmão, minha irmã, está agora, sinceramente, arrependido do mal que tens feito diante de Deus e resolvido a fazer o uso diligente de todos os meios de graça por Ele ordenado para o bem de seu povo e a seguir os preceitos da sua lei, deixando de fazer o que Ele te proíbe em sua palavra e cumprindo toda a sua vontade, auxiliada por sua graça? Estão firmes, sinceros nisso? Arrependidos sinceramente? Você promete que, como membro dessa igreja, estará sempre submisso à sua disciplina e às autoridades nela constituída para seu ensino e governo, enquanto forem fiéis às Escrituras? Vocês prometem? Muito bem. Vocês prometem também, queridos, cuidar dessa igreja com os dons e talentos de vocês? Vocês prometem sustentar essa igreja com tudo que vocês têm, inclusive com os recursos que Deus der para vocês, servirem também de sustentar essa comunidade? Sim? Então tá bom, queridos. Então, agora a profissão de fé já foi feita e agora nós vamos proceder então ao batismo do nosso irmão André Tessaro, tá, André? Então, você vem mais pertinho, chama o presbítero Almir, vice-presidente do conselho. Irmão André, irmão fácil de amar, né? A palavra é essa, irmão fácil de lidar, menino bom. Ficar elogiando muito também aí, né?
Cadê Thaís, né? Aí, pastor, a irmã está ali, né? A irmã fala, pastor, o senhor não... Não, somos pecadores, né, André? É fato isso. Mas você é um irmãozão querido, que já quer servir, quer trabalhar na obra do Senhor. Querido, essa é a sua igreja, sua comunidade de fé. Você tem compromissos com ela. Você precisa dar bom testemunho para a sua meninada, para a criançada toda. Você precisa inspirar os adolescentes. Você precisa ser suporte para os mais velhos, né? Olha, nós somos mais velhos já, né? Precisa ser suporte. Mas também fique tranquilo, irmão, que o Espírito Santo vai te habilitar a isso, tá? Então, meu irmão André Tessaro, como escravo liberto por Cristo, como servo de Deus, seu irmão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: amém. Senhor bondoso, obrigado pela vida do meu irmão André, teu servo. Dá forças para ele, Pai. Dá todas as condições para o André desenvolver a sua fé, usando seus dons e talentos para glorificar o teu nome. É o que nós te pedimos em Cristo Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, viu? Eu peço que os presbíteros cumprimentem os irmãos, né? E depois já fiquem aqui que nós vamos celebrar a ceia. Enquanto isso, aos que estão participando pelo Facebook, pelo YouTube, Deus abençoe muito a sua vida. Nós vamos encerrar agora a transmissão e teremos a ceia do Senhor. E faço esse convite para você. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, ou se você é de Cristo, mas não tem frequentado uma igreja, venha conversar conosco, venha engrossar aqui a fileira dos remidos do Senhor e celebrar a ceia do Senhor também, juntamente conosco. Deus abençoe e pode encerrar a transmissão.